glória a Deus. Salmos 46. Salmos 46, versos 1 em diante. Quem trouxe a Bíblia, diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga Senhor, fala tudo. Amém. Você está pronto? Se você está pronto, Ele vai falar tudo. Se não, Ele vai pisar em ovos com você. O nosso Deus é amável. Amém? Diga glória a Deus. Salmos 46, versos 1 em diante. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, pode me acompanhar aqui comigo. Vamos ler juntos, vamos lá? Diga: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Verso 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Verso 5: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Novamente esse versículo, 1, 2, 3 e... mais uma vez, 1, 2, 3 e... como se Deus estivesse falando com você. 1, 2, 3 e... Deus está no meio dela. Aleluia. Deus está no nosso meio. Diga: Deus está no nosso meio. Diga: Deus está no meio da minha família. Não será abalada. O Senhor ajudará ao romper da manhã. O Salmo 30 diz: o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu percebi que Deus, Ele sempre gosta e deseja estar no meio do seu povo, no meio dos seus filhos, no meio dos seus servos. Conhecendo as Sagradas Escrituras e lendo mais um pouco, vamos entender que em Números capítulo 2, o tabernáculo foi construído no meio do arraial. Nós vamos entender também que quando Deus descia na arca da aliança, na arca do concerto, Ele descia no meio de 2 querubins. Então o nosso Deus, Ele tem uma certa ligação com o nosso meio. Ele tem prazer de estar em nosso meio. Ele tem prazer de estar envolvido em nosso meio. Ele tem prazer de estar intrínseco junto de nós, junto conosco. E às vezes nós somos tão ingratos com Deus e dizemos: Senhor, o Senhor não está comigo. Mas Ele está dizendo: eu estou no meio. Mas Senhor, eu vejo turbulência em todos os meus lábios. Como o Senhor está no meio?
esse é o detalhe. Eu estou para fora, eu não estou na tempestade, eu não estou no mar bravio, eu não estou no deserto, eu estou no meio. Olha para o teu irmão e diga: Deus está no meio. Ele não está fora do arraial, Ele está no meio do arraial. Diga glória a Deus. Diga aleluia. O meio vai falar de envolvimento. O meio vai falar de centro. O meio vai falar de uma posição privilegiada, de olhar tudo de dentro para fora. Diga: Deus está no meio. E Ele estando no meio, Ele conhece todos os meus problemas, todas as minhas ansiedades, todas as minhas angústias, porque Ele está no meio dela. Mas aí você pode perguntar: mas se Deus está no nosso meio, se Deus conhece as minhas tribulações, se Deus conhece as minhas ansiedades, por que Ele não nos socorre? Agora abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 8, verso 24, e você vai entender por que às vezes o Senhor Jesus, ou o nosso Deus, está no meio, mas Ele não pode fazer nada. Por que às vezes o Senhor Jesus, Ele conhece os nossos problemas, mas Ele não pode atuar? No livro de Mateus capítulo 8, versículo 24, diz assim: e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele porém estava Deus sabe de tudo. Ele conhece tudo sobre você. Mas Ele espera que você venha acordá-lo, despertá-lo. Você vai entender por que às vezes Deus fica dormindo dentro do nosso barco. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E Ele disse-lhes: por que temes, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? O que eu vim fazer aqui nesta noite é dizer para você que Deus conhece todas as suas necessidades. Deus conhece todas as suas ansiedades. Ele está observando todas as tempestades que você tem enfrentado. Mas Ele quer que você entenda que quando você foca no problema, que quando você foca nas tempestades, você esquece do Deus que conhece o teu coração e que é poderoso para resolver qualquer tipo de problema que você tenha. Aqueles discípulos estavam com um presente do céu no barco, e eles estavam preocupados com tempestade. Eles tinham o Filho de Deus no barco, e eles estavam preocupados com o mar bravio. Eles tinham o homem que tinha todo o poder para paralisar o vento, para resolver o problema, e eles estavam preocupados com as ventanias. Quando você se preocupa mais com o teu problema, o seu Deus adormece. Quando você se preocupa mais com as suas limitações, o seu Deus
adormece de tristeza, porque está decepcionado, porque está percebendo que você é um homem, que você é uma mulher de pouca fé. E às vezes é na hora do problema, é na hora da tempestade, que nós temos que clamar: Senhor, socorre-nos. Mas ficamos abatidos, ficamos entristecidos, ficamos preocupados, ansiosos, tentando resolver, e às vezes dia após dia, tentando resolver, e parece que tudo vai ficando cada vez pior do que estava. Entenda, não é com a sua força. Entenda, não é com cavalos e cavaleiros. Entenda, não é com nenhum tipo de arma material que você vai vencer esta guerra. É só com a ajuda do Mestre. E Ele está no teu barco. Ele está no teu barco. Ele está no teu barco. Bata no teu peito: Jesus está aqui no meu barco. E Ele não vai afundar. Às vezes pensamos que estamos só no meio da batalha, mas eu te digo, Jesus está no teu barco, fica tranquilo. Você não está sozinho nesta peleja, você não está sozinho nesta batalha, porque Jesus está no meio do teu barco. Olha nos olhos verdes do teu irmão e diga: Jesus está no teu barco. Ah, se você soubesse o que isso significa, irmão. Eu me vejo num barco e Jesus na proa, e sabendo que Jesus está no barco, pode ter negridão ao léu, tempestade que vier, Jesus está no barco. Pode vir problema que vier, eu sei, Jesus está bem aqui, no meu barco. Às vezes nos acovardamos diante de certas situações, mas eu quero dizer que o Deus que abriu o mar vermelho continua sendo Deus na nossa vida. O Deus que ressuscitou mortos continua sendo Deus na nossa vida. O Deus que curou todo tipo de enfermidade ainda continua curando hoje, ainda continua abrindo o mar vermelho, ainda continua levantando o paralítico, aleijado, oprimido da escravidão das trevas. Ele não mudou, é a nossa fé que é pequena demais. Quando Jesus disse: ó homens de pouca fé, se vocês soubessem quem está aqui no seu barco. O pior é que nós sabemos, mas ignoramos. Queremos resolver tudo com as nossas próprias forças. Queremos resolver tudo com um telefonema. Queremos resolver tudo com a polícia. Queremos resolver tudo com a medicina. Mas eu quero dizer que maior é Deus do que todas essas coisas. E se o juiz já colocou um ponto final, Deus vai lá e coloca uma vírgula. Não é assim? Se o médico já decretou a tua morte, Jesus vai lá e te ressuscita. Porque o nosso Deus, Ele nunca mudou. É a sua fé que tem diminuído. Você percebe isso nas Sagradas Escrituras? Quando na primeira multiplicação dos pães se fala 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Na segunda multiplicação não se fala mais o número, mas tudo dá a conotação que foi um número bem menor. Ou seja, com o passar dos anos a nossa fé vai se esfriando. Com o passar dos anos o nosso Deus parece que vai diminuindo em tamanho, em força, em poder. Mas eu quero dizer que o Deus que você serve não mudou, e Ele está no nosso meio e continua o mesmo Deus de sempre. E se Ele falar, está falado. Se Ele fizer, está feito. Se Ele carimbar a tua vitória hoje, está decretada.
Nós precisamos aumentar a nossa fé em Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Diga, eu preciso aumentar a minha fé no Deus que eu sirvo. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Vai nos colocar diante de um outro personagem, do nosso adversário. Muitas pessoas pensam que o diabo, nosso adversário, ele tem uma luta ferrenha com Deus. Não. Deus, a hora que Ele quiser, acaba com Satanás. A luta de Satanás não é com Deus, a luta com Satanás é com a igreja. Quem aqui é a igreja? Quem aqui é a igreja? A luta com Satanás é com você, querido. Você vai tomar o lugar dele lá no céu. Por isso que ele é furioso com você. Quem está entendendo, diga amém. Olha para o teu irmão e diga, meu irmão, se o diabo está querendo te atacar, glorifica, glorifica, porque você vai estar no lugar dele lá no céu. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa. O nosso adversário, ele anda em derredor. Diga derredor. Jesus está na onde? Amém. Vai pegando. Satanás está onde? Jesus está onde? Vou repetir. O diabo está onde? Cadê? O diabo está onde? Está onde? Ah, se eu te pego. Tem até uma música assim, né? Tem não? Como? Rugindo como? Rugindo. É como leão, mas não é leão não, porque o único leão é leão da tribo de Judá. Ele só quer imitar o leão da tribo de Judá, mas ele não tem força para isso. Diga glória a Deus. E o diabo anda bramando para quê? Para poder tragar. Mas quem está no meio? Quem que está no meio com você? Quem que está no meio com você? Quem que está no meio com você? O diabo pode te tocar? Por quê? Jesus está com você. Mas sabe qual que é o problema? De muitos aqui. Sabe qual é o meu problema? A gente fica preocupado com o diabo. A gente fica preocupado com o problema. A gente fica preocupado com a tempestade. E a gente fica olhando de redor as nuvens negras, as tempestades vindo, a doença chegando, a miséria na nossa casa chegando, o desemprego chegando. E a gente fica prestando atenção nisso tudo que está vindo, nessa tempestade, nesse alvoroço que está vindo contra nós. E não prestamos atenção que Jesus está no meio, está no centro, está conosco. Quando você dá mais importância para os problemas, você está ignorando quem está com você. Se você der mais ênfase na tempestade que está vindo contra você, ela se tornará maior do que o Deus que está contigo. Você não pode dizer para o seu Deus o tamanho da tempestade que está vindo. Você tem que dizer para a tempestade o tamanho do Deus que você serve.
Nós estamos invertendo as coisas, querido. E às vezes nós falamos: Senhor, essa doença está chegando, eu estou desesperado. E o Senhor está dizendo: diga para ela para caçar rumo, porque eu estou contigo. O que Jesus queria no barco era que os discípulos repreendessem a tempestade. O que Jesus queria no barco era que Pedro levantasse a mão. Ei, filho, se você soubesse quem está aqui, você não faria esse rebuliço aí não. Tempestade, quieta-te. Trovão, cala-te. E aí a tempestade diria para ele: por que, Pedro? Quem você pensa que você é? Eu não sou ninguém, mas quem está no meu barco? Quem está no meu barco? Mas aí eles pedem socorro para Jesus. Jesus aí levanta delicadamente e diz: ei, Pedro, pouca fé, hein? Ele levanta e diz: vento, acalma-te, mar, cessa-te, e tudo fica tranquilo e favorável. Porque quem está no barco? Quem está no barco? Então olha para o teu irmão delicadamente e diga: se Jesus estiver no seu barco, vai ficar tudo tranquilo, vai ficar tudo favorável. Mas você tem que crer, você tem que ter fé e dizer para o problema: problema, eu tenho um Deus que é maior do que você. Doença, eu tenho um Deus que pode curar todo tipo de enfermidade. Miséria, eu tenho um Deus que é o dono do ouro e da prata, que é Jeová Jiré, o Deus da minha provisão. Desemprego, eu tenho um Deus que, se Ele quiser, Ele não abre uma, Ele abre 1 milhão de portas para mim. Para de dizer para o teu Deus o tamanho do seu problema. Diga ao seu problema o tamanho do Deus que você serve. E tudo vai começar a mudar na sua história. Tudo vai começar a mudar na tua vida. Quem entende isso, diga amém. Em Números capítulo 2, foi determinado a Moisés para colocar a tenda do tabernáculo, onde habitava a presença notória de Deus no meio do povo de Deus. E num dos detalhes, dizia que ao redor do tabernáculo se colocasse todo o acampamento, para que todas as portas, quando elas abrissem, a primeira imagem que eles pudessem ver seria o tabernáculo. Ao redor todo do tabernáculo, tendas e tendas e tendas e tendas e tendas. E quando a porta se abrisse, na frente deles eles viriam o quê? O tabernáculo. E eles sabiam que Deus estava no meio do tabernáculo, que Deus estava na arca da aliança, que Deus estava no meio deles. Todas as manhãs, querido, todas as manhãs, querida, Deus quer que você levante, e a primeira coisa que você sinta é que Deus está na tua casa, Deus está no teu lar, Deus está no meio da tua família. O inimigo pode até se levantar, mas se Deus estiver com você e a presença do Senhor estiver com você, vai se levantar para poder cair depois. Quando os exércitos dos adversários descobriam que o povo de Deus estava chegando, eles estremeciam, porque eles sabiam que eles possuíam uma arma infalível. Era a presença de Deus que estava com eles. E aonde estava a presença de Deus, o exército era poderoso. Diga: o exército é poderoso. Olha para o teu irmão e diga: se na tua casa tiver a presença de Deus, se na tua casa tiver a arca da aliança, pode roubar o da direita, pode roubar o da esquerda, mas a tua casa não será atingida. Deus está no meio delas, não será abalada. Diga glória a Deus. Vamos abrir mais as Sagradas Escrituras e vamos ler no livro de
Mateus capítulo 18, verso 20. É forte. Acho que eu vou embora, já estou satisfeito. Mas tem que passar para vocês primeiro, né? Então vamos lá. Mateus 18, 20. Quem encontrou, diga glória a Deus. Porque onde estiverem dois. Quanto? Quanto? Ou reunidos no meu, aí estou. Jesus está aqui. Aí estou no meio. O meio significa que Jesus está interessado sim no seu problema. Mas é necessário que você coloque fé nele, para que ele possa agir em seu favor. A palavra do Senhor diz e nos ensina que Jesus é o bom pastor. E o bom pastor conhece as suas ovelhas. E as suas ovelhas ouvem a sua voz. Por Jesus estar no meio das ovelhas, ele tem cheiro de ovelha. E se você estiver grudadinho em Jesus, você vai ter cheiro de Jesus. E você pode perguntar, mas pastor, eu já dei trabalho para esse Jesus. Tanto de ferida que ele já me curou, tanto de carrapicho que ele já tirou de mim. Esse pastor já deve estar enjoado de mim. Pastor, já desviei umas 3 vezes. Já voltei para o mundo umas 4. Mas sempre tem uma força que me traz de volta. Pastor, eu já dei muito trabalho para esse Jesus. Será que ele ainda lembra de mim? Uma coisa que eu aprendi hoje: quanto mais trabalho você deu para Jesus, mais as digitais deles ficou em você. E sabe o que significa? Quanto mais dores você passou e ele teve que te curar, quanto mais carrapicho você teve e ele teve que arrancar, mais as digitais dele ficou em você. O que eu quero falar para você nesta noite, meu amado, minha amada: quanto mais trabalho você deu para Jesus, maior é a sua promessa diante dele. Porque as digitais dele ficou em você. Diga: as minhas promessas são bem maiores do que as dores que eu já passei. Se você está passando por um vale e não vê mais fim, saiba que Deus tem muita confiança em você. E a obra que Ele vai fazer atrás de você, muitos terão que reconhecer que só através do Senhor você conseguiria fazer isso. Mas não satisfeito de Jesus estar no nosso meio, quando em Atos dos Apóstolos, Jesus aparece no meio dos discípulos. Que Jesus maravilhoso. Diga: Jesus é o meu bom pastor. Ele conhece a minha história, Ele conhece a minha dor, e Ele vai me curar nesta noite, em nome de Jesus. Mas não satisfeito de Deus estar no meio do arraial, não satisfeito de Jesus estar no nosso barco e no meio de nós, Ele nos enviou um Consolador, o Espírito Santo da promessa.
E a Bíblia diz que ele habita em algum lugar aí. Sabe na onde o Espírito Santo habita? Na onde? Diga: dentro de mim. Mas tem um local certinho, específico. Tem ou não tem? Vamos ver? Cadê? Livro de João, capítulo 7, versículo 38. Quem contou, diga amém. Quem crê em mim tem que ter fé. Tem que ter fé. Não adianta só acreditar, tem que ter fé. Tem que confiar. Às vezes nós colocamos nossos problemas diante do Senhor, mas depois de 5 minutos nós pegamos de volta. E a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele vai fazer de tudo para te ajudar. Não entregamos para Deus, na verdade, nós apenas emprestamos. Aí achamos que está demorando de muito e pegamos de volta. Deixa eu resolver. Atrevido você, né? Mas às vezes fazemos isso. Diga: confia no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agora perceba: quem crê em mim, diga: quem crê em mim, como diz a Escritura, diga: rios de água viva correrão do seu ventre. Aqui está falando de quem? Do Espírito Santo. Rio de água viva correrão do seu. Na onde que fica o ventre mesmo, gente? Aqui, né, no meio? Eu não tenho esse negócio aí, mas é aqui, né? Então olha para o teu irmão e diga: quando você precisar de alguém, saiba de alguém que está dentro de você, está no centro do teu corpo. Mas nós dissemos que Jesus estava no barco, sim ou não? Mas Jesus estava? O Espírito Santo está dentro de você, mas ele está adormecido. Ele precisa que você se levante. Ele precisa que você grite por socorro. Ele precisa que você fale para Ele aonde é a sua dor. Confesse para Ele aonde é a sua necessidade. O Espírito Santo está dentro de você, está dentro do seu barco, mas ele está adormecido. No primeiro amor você era melhor do que é hoje. No primeiro amor você tinha mais fé do que tem hoje. Deus não mudou. Jesus não mudou. O Espírito Santo não mudou. Mas você se esfriou. Você não é mesmo um homem de fé como era. Você não é a mesma mulher de fé que era. O Espírito Santo diz aqui no meu coração: Daramassei. Eu me lembro, filha, quando no primeiro amor você pegava a sua Bíblia, colocava debaixo do braço e ia visitar casa por casa. O desafio poderia ser enorme, mas você cria num Deus que era potencialmente maior do que os problemas que pudessem vir. Mas agora você não tem força nem sair de casa. Você tem algo que chamam por aí de depressão, síndrome do pânico. E a única vontade que você tem é mergulhar debaixo de uma cama e ficar escondido lá por vários dias. Filha, não é essa a condição que eu te chamei. Desperta o Espírito que está em você. Desperta o dom que há em ti. E volta ao teu primeiro amor, às tuas primeiras obras. Levante-se, filha, e você vai ver e perceber que os seus problemas não são nada comparados ao Deus que você serve. Que Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo, mas você se esfriou.
Você está confiando nos advogados, nos médicos desta vida, mas eu, Senhor, ainda sou médico dos médicos e advogado dos advogados, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ó servo, me lembro quando tu te convertestes, era fogo puro, toda hora glorificava, mesmo na batalha, mesmo na luta você dizia, glória a Deus. Mas e agora? Não se ouve mais a sua voz no mundo espiritual. E o Espírito de Deus está adormecido dentro de você. No livro de Isaías se diz, desperta, 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 ó tu que dormes, levanta, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Se levanta nesta noite, servo do Senhor. Se levanta nesta noite, serva do Senhor, e desperta o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Ele quer extravasar, Ele quer glorificar, Ele quer interceder por você com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Nem orar, filho, você ora mais. E às vezes você sente uma dor dentro de você, uma dor, você não sabe o que está acontecendo, às vezes uma opressão. Sabe por que isso, filho? O meu Espírito clama dentro de você, pela minha presença. Mas você tem tantas prioridades. Você anda tão ocupado, tão preocupado. Mas se você soubesse o Deus que você serve, o Deus que está dentro de você, antes de sair de casa, você se reverenciava diante dele, e ele abriria as portas da tua história e da tua vida. Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo. Diga, Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Jesus está no nosso meio. Diga, Jesus está no nosso meio. Diga, Jesus está no nosso meio. Diga, Jesus está no nosso meio. Todas as vezes que o povo de Israel abria a porta, eles viam a arca da aliança, eles viam o tabernáculo. Era Deus falando para ele: filhos, eu estou com vocês. A noite foi dura, a tempestade foi ferrenha, mas eu continuo com vocês. Você pode se perguntar, mas por que Deus permite tanta tribulação? É para crescermos. Deus não é um Deus que quer filhos mimados. Deus quer filhos amadurecidos. Uma coisa interessante que eu estava aprendendo sobre a barba. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como um óleo precioso que é derramado sobre a cabeça de Arão, e escorre pelas as barbas de Arão, as barbas do sacerdote. E aprendi algo sobre a barba. A barba, quanto mais você corta, mais ela cresce. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: meu irmão, não importa quantas vezes você tem sido retalhado pelo inferno, você vai crescer, você vai crescer, você vai crescer. E uma hora ou outra esse azeite vai descer.
E vai ser derramado sobre a tua história. Vai ser derramado sobre a tua vida. Quem crê nisso, diga amém. Diga: a minha dor nunca será maior do que a promessa do Senhor na minha vida. Diga: a minha dor nunca será maior do que a promessa do Senhor na minha vida.